Pergunta: qual a posição de Abdrushim com relação à invocação de santos? Julga ele isso errado? Resposta: invocação não é adoração. Por isso, a invocação de auxiliadores e guias espirituais pode ser considerada em si um bonito costume, sempre que seja feita no sentido certo. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão cientes de possuir uma condução espiritual. Esses guias espirituais, pelo menos aqueles que se encontram mais perto dos seres humanos terrenos, os mais diretos, não podem, porém, nem de longe, ser chamados de santos. Bem está que o espírito humano agradeça aos seus guias profundamente, pois eles experimentam frequentemente com seus protegidos bastante trabalho e sofrimento, muito mais do que alegria. Para essa atividade espinhosa dos guias, sempre é oportuna uma palavra de agradecimento. Também um pedido de auxílio aqui e acolá não é impróprio, sempre que não se transforme em adoração, que somente é devida a Deus. A suprema vontade na condução encontra-se para cada ser humano no reino espiritual. De lá para baixo, segue-se uma corrente inteira de auxiliadores executivos. O último desses auxiliadores, porém, sempre é constituído de tal maneira que se encontra somente um pouco mais acima que o seu protegido. Do contrário, não lhe seria possível entrar em contato com este. Geralmente, trata-se de um espírito humano que ainda tem contato com a Terra, pois se estivesse demasiado elevado, não poderia mais ser intuído pelo ser humano terreno. Também um tal guia pode intuir ainda mais, juntamente com seu protegido, todas as reações deste. Pode também compreendê-lo melhor nisso. E quando seu protegido estiver orando, tratando-se de assuntos sérios, unir-se-á com ele nessa oração. E sua intercessão em prol de uma dor terrena tem mais força que a intercessão de um espírito mais elevado, que não mais pode intuir tão intensamente a dor terrena, visto ter perdido toda a compreensão para tanto. Somente a intuição constitui a força determinante na oração, não as palavras, que se perdem sem força como o som ao vento. As palavras servem simplesmente para nosso auxílio no aprofundamento dos sentimentos intuitivos da alma, a fim de clarificar a direção da intuição e apoiá-la. A suprema vontade da condução encontra-se, portanto, no reino espiritual e se comunica com a cadeia de todos os auxiliadores até que o mais baixo deles, aquele que se encontra mais perto do ser humano terreno, trata de transmitir ao seu protegido essa vontade, aproveitando-se de todas as boas qualidades e fraquezas que o seu protegido possui, as quais apenas podem ser do conhecimento do guia mais próximo, através da observação e da intuição. Não deve ser esquecido, contudo, que sempre será decisiva a vontade da pessoa guiada, já que permanece responsável por seus atos. A condução é, portanto, somente uma ajuda. A atuação de toda a cadeia de guias, pois, até o mais elevado guia no espiritual, merece a gratidão humana pela ajuda, se bem que, com o fiel desempenho na condução, todos os guias tiram proveito, pessoalmente, através da reciprocidade. Da mesma maneira, pelos seres humanos terrenos, podem e devem ser feitos pedidos aos guias,
solicitando o seu leal auxílio. Isso não está errado, mas sim contém muita bênção. Quem, porém, pode ser considerado santo? Santo é unicamente o que está em ligação direta com o divino, nada mais. Por isso disse o Espírito Santo para diferenciar do espiritual. Ninguém que já não o seja desde o princípio pode tornar-se santo, visto que a santidade, por sua vez, relaciona-se com a constituição, não se tratando de um merecimento. Infelizmente, a palavra santo é empregada muitas vezes de maneira completamente errada. Possivelmente, não haverá nenhum ser humano que, levando a sério as suas ponderações, seu pensar e intuir, possa estar convicto de que uma canonização pudesse partir de seres humanos terrenos, e que para isso a opinião ou convicção desses mesmos tenham alguma importância. Não quero criticar aqui os costumes existentes em muitos círculos, quando praticados realmente de boa fé. Contudo, aqueles que praticam tais costumes devem, de vez em quando, ponderar algo a respeito, a fim de que saibam o que propriamente fazem. Pois aquele que não sabe exatamente o que faz, nunca pode auferir verdadeiro lucro de sua atuação, já que então permanece somente uma forma vazia, uma rotina, à qual falta verdadeira vida. E uma oração sem vida jamais pode elevar-se até o lugar de onde traz realização. Cada ser humano, porém, que reflete verdadeiramente e que não se esquiva por indolência ou covardia, chegará finalmente, por si só, a muitos esclarecimentos. Pessoas irrefletidas e superficiais, mesmo com a mais minuciosa explicação, não chegariam a uma real compreensão. Quem leu acertadamente a minha mensagem do Graal traz em si, já esclarecidas, as respostas sobre as perguntas, sem que eu chame a atenção para isso de forma especial. Uma ajuda, porém, ainda desejo dar, chamando a atenção sobre as reencarnações. Isso, aliás, é algo prematuro. Somente poucos haverá que já se encontram aptos, de maneira a não sentir estranheza a respeito do quadro que desenrola a seguir. Sobre isso, aliás, não poderia zangar-me, porque o salto necessário dos conceitos de até agora para esse fato é bastante grande. A força íntima, cuja possibilidade de expansão depende da maturidade anímica correspondente, mal pode, apesar de todo o esforço, chegar tão longe quanto seria necessário para tal reconhecimento. Por esse motivo, desejo levantar apenas uma ponta do verdadeiro acontecimento, mesmo correndo o perigo de parecer grotesco. Seria, porém, uma grande bênção para toda a humanidade e muito facilitaria a compreensão se, justamente daquilo, pudesse obter uma visão clara. No primeiro momento parece bastante prosaico, como acontece sempre com a verdade. Porém, ao mesmo tempo, atua de modo refrescante. Todos os conceitos e com isso também a vida terrena de muitos seres humanos se transformariam imediata e completamente em uma ascensão sadia. Um ser humano não poderia deixar de se impressionar se ele de repente pudesse olhar em torno de maneira certa e visse que todos aqueles que pela história do passado
aprendeu a conhecer como grandes, belos e também feios, em sua maioria, se encontram com ele na terra, em carne e sangue como ele, somente numa configuração diferente. Sim, que ele mesmo talvez seja um daqueles que de alguma maneira venerou ou teve de desprezar. Tudo isso, porém, tem o seu tempo. Fatos sobre os quais o ser humano hoje passa sorridente, em muito pouco tempo considerá-los-á como certos e até naturais. Por isso digo expressamente, antecipo-me hoje ainda um pouco demais com esses breves apontamentos. Se, por exemplo, digo agora que Schiller, em sua obra Wallenstein, descreve sua própria vida, que ele já viveu anteriormente nesta terra, sendo o próprio Wallenstein, e ainda anteriormente com diversas configurações, é óbvio que isso condiciona uma atividade anímica bastante longa para a familiarização com tais fatos. E se digo ainda mais, por exemplo, que o famoso pintor Rafael e também Tiziano se encontram hoje entre os vivos, não tendo eles a menor ideia dos acontecimentos anteriores, nem de suas capacitações de outrora, então essa circunstância deve repercutir de maneira estranha para muitos. Imagine-se só que um Rafael, na sua vida presente, se encontre diante de um quadro, admirando-o, quadro que ele mesmo criou numa vida anterior. Considerando-se a restrição da lembrança, isso até parece cômico, humorístico. E, no entanto, não é um conto de fadas nem uma fantasia. Se digo também que Therese Neumann, outrora, foi um dos ladrões na cruz que blasfemou contra Cristo, devendo, por isso, na reciprocidade, ainda hoje trazer os estigmas, até que surja nela o reconhecimento para redimir sua culpa, não todos, porém muitíssimos, sim, a maioria dos seres humanos duvidará, considerando tudo isso como fantasia. E, contudo, não demorará muito para que se tenha de reconhecer a verdade nisso. Até onde chegará em suas contemplações um ser humano pensador quando considerar que também os discípulos de Cristo, que naquele tempo, de acordo com as manifestações do próprio Cristo, não assimilaram acertadamente o seu mestre ou sua mensagem, encarnaram depois daquele tempo várias vezes sob forma diferente, e também hoje, em sua maioria, se encontram novamente entre os seres humanos na Terra? Especialmente se pouco a pouco essa pessoa reconhece as causas e os efeitos dessas reencarnações. Com isso se desfazem em nada muitas imagens de até agora, e abre-se a perspectiva do alegre despertar de uma nova e grande época do espírito humano em ascensão, que rompe tantas algemas velhas e inúteis, encontrando-se firme com o olhar livre na criação de seu Deus, servindo-o finalmente de maneira consciente e assim também, em primeiro lugar, a si mesmo.